Olá, meus amigos, graças a Deus, mais uma semana que o Senhor nos dá e estamos aqui então para dar continuidade ao nosso propósito de leitura do livro de Mateus. Semana anterior nós lemos então a tentação do Senhor Jesus, o início do seu ministério. Essa semana temos bastante coisa para ler e por isso não vou me alongar, mas não posso deixar de não pedir, ao Espírito do Eterno que fale aos nossos corações e que a sua palavra, que a sua voz venha dentro de nós, sobre as nossas vidas, como as águas cobrem o mar, que ela venha fazer toda a transformação, toda a revolução necessária dentro de nós, para que tire o nosso próprio entendimento, para que ele renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa compreensão de sua palavra. O objetivo é ler, mas saber que a leitura nos transforma. Obviamente eu não sou detentor de todas as interpretações e significados, longe de mim tudo isso. Eu acho que o que eu consigo enxergar é menor do que um menor grão de areia, uma imensidão de tantas coisas que o Senhor tem para nos falar, nos mostrar. Vamos começar? Vamos lá então. O Sermão do Monte 5. Se concentra aí, tira toda a distração, tá? Não deixa ninguém roubar de você aquilo que é mais precioso, que é o momento de leitura da palavra e de aprendizado. Começando. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. Esses 5 tem bastante coisa, em apenas uma palavra, em apenas um versículo, a gente pode entender tantas coisas. Por exemplo, aqui, Jesus vendo as multidões, o Senhor Jesus, ele não era uma pessoa e não é um Deus que apenas olha, ele vê, ele via as multidões. E nos dias atuais é tão difícil alguém ver, A gente vai numa consulta, eu já fui pelo menos numa consulta que o médico do começo ao fim, ele nem me viu, Aliás, ele nem me olhou, ele olhou a mesa, o que eu falava, ele escrevia, e foi incrível, que eu nunca esqueço disso, nem olhar para mim ele olhou, Então, imagina ver, mas Jesus, ele via as multidões, Ele vendo as multidões, então ele senta ali e ele começa. 2. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Jesus, é óbvio, que se ele ensinava, ele abria a boca, mas esse 2 aqui significa, falar esse abrir a boca significa que ele passou a falar mais alto, Falar o quê? Proclamar o reino dos céus, porque essa era o ponto central da pregação do Senhor Jesus. Então ele senta e abre a boca e começa a proclamar. Proclamar o quê? Vamos ver, vamos continuar. 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, o que é isso? Simples, é ter a felicidade que excede todo o entendimento. É ser uma pessoa muito, muito feliz, E só o Senhor faz isso conosco. Aliás, ele que criou o homem, ele sabe o que fazer e como transformar, a tristeza em alegria, a fraqueza em força. O nosso Deus, ele tem esse poder de fazer isso, ao que crê. E aí ele fala então, bem-aventurados os pobres em espírito, repetindo, pois dele é o reino dos céus. Por que será que ele falava isso? Eu nunca vou saber. Aliás, aqui, neste mundo, todos os significados que levou o Senhor Jesus a falar cada coisa, mas eu sei que cada coisa que ele falava, cada coisa que ele fazia tinha muitos significados. E entre os judeus existia um pensamento que dizia que quem cumpre a lei com exatidão é rico no Altíssimo, e quem além disso observa a série de tradições judaicas transmitidas pelos pais de geração em geração, será ainda mais rico, Então você começa a perceber aí, que tudo para eles
é muito terreno, né? Muito material. E aí a gente vê que não é bem assim, mas vamos continuar. O Senhor, ele vem, a gente já vai percebendo que ele vem com um olhar para o interior do ser humano. É o interior que tem mais valor para o eterno, né? Os pobres em espírito, que a palavra fala, são os que se julgam não saberem de tudo. Uma crítica, né? À arrogância, ao orgulho, ao orgulho material, ao apego material, aliás, ao orgulho e ao apego material, né? Que era bem presente, né, nos escribas, nos fariseus. E se essa palavra é atual, ela ainda é bem presente, infelizmente, em tantos religiosos, vamos dizer assim, né? Em tantas pessoas, em todas as pessoas. Vamos lá. 4, aí ele continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu gostaria de parar em cada versículo e falar cada detalhe, cada coisa que eu consigo enxergar, mas não dá, pessoal. Então eu vou pular alguns, tá? Vou correr um pouco, vou desacelerar em outros momentos, mas é necessário. Vamos lá. Os que choram porque serão consolados. Então você não tenha vergonha de chorar, tá? Homem também chora e a gente deve chorar na presença do Senhor. Às vezes passamos por tantas dificuldades e em uma oração a gente consegue abrir, né, o nosso coração, e é maravilhoso chorar na presença do Senhor, porque Ele conforta, Ele fala conosco e só vivendo para descrever. 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, né? Você vê que o Senhor, ele sempre está dando ênfase para as coisas até que são consideradas fracas, né, pelo ser humano, né? Chorar, ser humilde, os pobres em espírito. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha aí. Quem usa de misericórdia, né, será alcançado por misericórdia, né? É a lei da semeadura, né, que o Senhor fala. Vamos continuar. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como é maravilhoso, né, você pedir a Deus um coração limpo, um coração novo, para o Senhor nos transformar, para Ele nos ensinar a olhar como Ele olha, né, a ver como Ele vê, por aí. Claro que não chegaremos a tanto, mas quando a gente demonstra, né, essas coisas, né, dá valor a essas coisas, o Senhor se agrada muito porque está em sua palavra. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, né? Ou seja, nada daquelas pessoas que ficam inflamando, fazendo contenda, criando contenda, né? Brigas entre as pessoas. Isso não agrada ao Senhor. O Senhor se agrada de pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus, né? 10. Bem-aventurados, ou seja, muito felizes, abençoados, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus são dos perseguidos, né, por causa da justiça, do que se faz de bom, de seguir, né, as palavras do Senhor. 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O cristão deve ser sal e luz. Vós sois o sal da terra. O Senhor Jesus fala isso, né? Com a simplicidade, né? O Senhor nos compara a coisas tão importantes, mas tão imperceptíveis, né, que a gente não dá tanta importância. Vamos lá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, né? O que o sal faz, pessoal? O sal realça, né? Ele realça o que há realça o sabor.
E o que a gente tem que fazer, o cristão? Por isso que o filho, né, a pessoa que se diz de Deus, seguidores de Jesus, os discípulos, o que Jesus estava falando? Vocês são o sal da terra, né? Vocês têm que realçar o que há de bom nas pessoas. Nós sabemos que o sal sozinho, em si, ele não é atrativo. Apesar dele ser forte, ele não é atrativo, né? Ele dá sabor às coisas. E aí é muito interessante isso que o Senhor fala. Vamos continuar. 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida, né? O equilíbrio. O sal da vida, né? O sal da vida realça o sabor da vida, né? Os alimentos realçam o sabor. Ele é notado, mas ele não é visto, certo? Quando ele é misturado lá, né? na comida. A luz, olha que simplicidade, que profundo. A luz é vista, mas ela aponta para as coisas. Ela ilumina, né? A luz ilumina os objetos. Essa noção que os que se dizem ser seguidores, eles devem ter, né? Ser sal e luz. Mas e aí, o sal, ele tem importância se ele fica no saleiro, ou ele sozinho, ele se mistura ali, né, na comida, ele é percebido, quer dizer, ele é notado, mas ele não é visto. A luz, ninguém fica olhando a luz, né? A gente vê as coisas que a luz ilumina, né? Então, pessoal, é isso aí, humildade. E ser o sal e a luz do mundo é algo completamente diferente de muitas interpretações por aí, né? Que tem que brilhar as nossas obras, né? Glorificando ao Senhor, as nossas atitudes e as coisas invisíveis, né? Os valores, os princípios. 15, né? Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa, ou seja, na parte mais alta, né? Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, o 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha aí, quão objetivo o Senhor é. Que através das nossas obras o Senhor seja glorificado, A lei se cumpre em Cristo. Continuando, 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Isso aqui é profundo, pessoal. Isso aqui tem muitas interpretações, mas eu não sou detentor de todas as interpretações. Como eu falei para vocês, sou apenas um grãozinho. E o pouco que eu observei nisso aqui é que a lei, o que é a lei? Né? A totalidade do Antigo Testamento, né? E os profetas. Tudo apontava para ele, como já percebemos anteriormente. Os profetas falavam e escreveram, né, Isaías e tantos outros, escreveram e o Senhor Jesus ele foi cumprindo as profecias nos mínimos detalhes, né? Nós vemos então que a lei, o Antigo Testamento, aponta para ele, aponta para o Messias, né, o Senhor Jesus. E aí ele aponta para alguém superior, o Pai, ou seja, ele mesmo, né? Humildemente grandioso, né? Em entender isso. 18. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós já entramos nisso aí, o que é escriba, o que é fariseu, certo? De modo nenhum, se a justiça de vocês não exceder a deles, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Justiça, exceder
Esse D é dos que se preocupavam com o exterior. Lembra que eles se preocupavam muito com o exterior, com a aparência? E então o Senhor já vem aí, ó, batendo e falando há tempos, e não abre mão disso, o tempo todo, nessa coerência aí, de olhar o interior, né? O que leva alguém a fazer alguma coisa. Então, enquanto que uns se preocupavam, né, se preocupam com ser vistos, como é que serão vistos, com as coisas materiais. O que o Senhor trouxe, pessoal, é muito mais difícil do que a lei, porque fica esses pensamentos aí, né? A lei, a nova aliança, a lei era mais dura, agora ficou, como é a palavra? Ficou a pampa, vamos dizer assim, como a gente fala no nosso trabalho. Não, pelo contrário, vamos ver aqui. Apesar de não parecer, a nova aliança, o Senhor Jesus, a graça, a gente vai entender que o julgamento vem pelo que não vimos, é muito mais delicado, é muito mais profundo. O julgamento vem pela motivação, pelo pensamento, pela intenção. Uma análise que só ele, né? Só o Eterno pode fazer. Graças a Deus por isso. 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Pessoal, é longo esse versículo aqui, falar sobre ele, complexo, mas eu só lembrei em falar o seguinte, nesse 21 aqui. Ele fala, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Você vê, mais, né? Caramba, que matar, mais quem assassinar. 1 João 3,15 diz que o que odeia a seu irmão, olha como isso é sério. E eu estou lendo aqui, mas não vou falar um tapa, né? Mas é algo que eu preciso muito ler e muito entender sobre isso. O que odeia o seu irmão é assassino. Eu não vou entrar em detalhes de que quando alguém nos odeia, alimenta certas situações no mundo espiritual, e que aquilo, o ódio é capaz de aprisionar alguém, de fazer mal a alguém. Eu não vou nem entrar nesses detalhes. Vou falar para vocês que, para o Senhor, o que está no nosso coração, a nossa intenção, ela é muito mais julgada, avaliada, levada, né, a sério do que as nossas aparências. E aí ele fala, na lei lá, né, vocês ouviram, fala que não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. De que formas a gente pode assassinar alguém, mas sem matar, né? 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota será sujeito ao fogo do inferno. Olha que forte. Essa expressão aí que eu falei, dessa palavra que eu nem sei se é a pronúncia correta, porque é uma expressão em aramaico. Os amigos que falam aramaico aí, por favor, depois no privado me ensina a pronunciar isso. Essa expressão indicava pessoas de mau caráter, traidoras e etc. E você vê, né, que o Senhor estava fazendo, relacionando crimes a erros menos graves, né? Ao meu ver, ele estava dizendo que há alguém mais poderoso para executar sentenças, alguém que vê o nosso interior e do qual não há escapatória, vamos dizer assim, né? Não há sinais, não há conhecimentos, não há ideologias, né, para se absolver alguém ou para se prender alguém. Ele é o justo juiz. Será, né, o nosso justo juiz. Aliás, ele é o nosso justo juiz. Mas vamos lá, 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar. Olha o que ele fala, deixa ali a oferta no altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta.
Então entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. 26. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ele estava ensinando que não pode haver culto, reverência, homenagens a ele se não houver coração limpo, né? Sincero, humilde, perdoador e em paz com Deus e com os semelhantes, né? Ele diz para a gente resolver todas as pendências, né, entre nós. E no dia do juízo, pessoal, no dia, né, que ele fala aqui, enquanto não, com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. No dia do juízo, então, não haverá misericórdia, né, apenas a lei, porque tudo que foi feito, e aí quando chega a hora é aquilo mesmo. Enquanto a gente tiver tempo, então, ele quer que a gente não fique só bem, né, com ele, mas para ficar bem com ele, a gente precisa estar bem com o próximo também, é a palavra. É difícil, só ele para nos mostrar como. Não depende só de um, depende do outro, né? Mas é o que está escrito. Adultério no coração, olha aí. 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com uma intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Eu estou rindo, mas é de nervoso, porque isso aqui é muito sério. 29. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Olha o que o Senhor Jesus está falando. 30. E se a tua mão te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, a gente tem que ser radical com o pecado, com aquilo que não agrada ao Senhor, e se preciso for, a gente corta fora e tal. É claro que tem um sentido bem mais profundo do que esse simples que eu estou falando, mas a gente tem que tirar da nossa vida aquilo que não agrada ao Senhor, ponto. O casamento é sagrado. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vou nem entrar nesse mérito aí, mas você vê que o que o Senhor veio nos trazer, é a graça, de qualquer jeito, não, pelo contrário, é muito mais profundo, muito mais difícil de seguir, né, porque é algo do interior. E o mundo ideal era esse, né, pessoal, que não houvesse separações. Quem foi filho de pais separados sabe o quanto isso é prejudicial, quanto isso é ruim. Mas também aí você ficar numa casa onde tem muito tumulto e não tem amor e tal, também é prejudicial, é muito ruim. Só o Senhor para avaliar caso a caso. 33. Votos e juramentos, é o que está no tema aqui da Bíblia King James atualizada. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de alguma forma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés. Ou seja, o Senhor é grande, né? Do céu, a terra, a gente não deve jurar por essas coisas, não deve jurar por nada, aliás. Ele fala para não orar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Naquela época eu não sei se tinha tinta, né? Mas o fato é que até hoje acho que não, pelo menos eu nunca ouvi falar em algum remédio que alguém tome e passe a nascer cabelo preto, cabelo branco, cabelo vermelho e tal. Enfim, não tinha o poder, né? 37. Seja, porém, mas o importante aqui, o foco. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Quando o seu sim fosse, quando você falar sim, que seja realmente sim, que não haja falsidade, né?
naquilo que você está falando. Não deve ter falsidade em nós. O nosso sim, que seja sim, não é sim, 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 não, não. Que seu sim seja sim e o seu não seja não. Né? O que passar disso vem do maligno, ele está falando aqui, né? 37. O que passar disso vem do maligno. Então não tem que jurar, pessoal. Eu juro pelo amor de Deus. Não, eu juro pela minha criança, pelas crianças. Eu juro pela. Não precisa. Um seguidor do Senhor, as pessoas têm que acreditar no que ele fala, que o sim dele é sim e o não é o não, sem jurar. Jamais use a vingança. Jamais use a vingança. Qual é o limite? Qual é o limite, Senhor, entre vingança, justiça e vingança? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. 39 agora. Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Me ensina, Senhor, a ser esse cordeiro. 40. E se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. 41. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Até agora nós vimos o Senhor falando sobre autenticidade, sinceridade, gentileza, bondade, amor, são os princípios, os valores, as coisas que conquistam, que agradam ao Senhor, que agradam ao Eterno. 42. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame os que o odeiam. 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Olha aí, ó, um segredo para a gente conseguir seguir, né? Para a gente conseguir cumprir aquilo até agora que o Senhor tem nos mostrado, e quanto é difícil, né? Uma maneira de amar todas as pessoas, né? Que dizem, né? Que eu achei bacana demais isso, que a oração é um abraço invisível, né? E uma maneira de a gente transformar aquele ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa daquilo que alguém nos fez é orando por essa pessoa. É fácil? Não é fácil, mas quem disse que ia ser fácil? O evangelho é simples, mas não é fácil. E o reino dos céus é conquistado por esforço, como a própria palavra fala. Então tem que ter um esforço. A gente começa orando por aquela pessoa, entendeu? Deus, Senhor, abençoa a vida, tal, porque aquela pessoa, a gente tem que entender que ela está precisando muito de ajuda, de luz, porque tem pessoas que vivem na escuridão, entendeu? De traumas e de coisas pesadas que passaram, que guardaram, que sentiram. Tem pessoas que não conseguem ficar perto delas mesmas, pessoal. Então, essas pessoas, elas não sei se elas fazem isso para chamar a atenção. Tem pessoas muito, muito, muito difíceis, mas nós também somos difíceis, se a gente vê a grandeza, né, e a pureza e todas as qualidades do Senhor. Então, um segredo aqui que eu vejo muito importante que o Senhor nos revela é a gente orar por aqueles que nos fazem mal, né? 43. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os injustos e os injustos, né? O nosso Pai, como é que a gente vai mostrar que a gente tem o DNA dos céus, que a gente tem, né, o DNA de Deus, que a gente é filho de Deus, se a gente age totalmente diferente dele, né? Ele faz nascer o sol, a chuva sobre todos de maneira igual, e a gente tem que amar principalmente. Então o Senhor nos ensina, né, esse antes e depois aí, que era olho por olho, dente por dente, era o odiar o inimigo e tal. Ele vem com, caramba, amar o próximo, dar a outra face, é o Filho do Eterno, pessoal. É isso, é o que está na palavra, que ele espera de nós. 46. Porque se amardes o que vos amo, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Publicanos, pessoal, eram os coletores de impostos a serviço do Império Romano. Eles eram odiados pela impiedade com que se explorava o povo, né? E aí, não fazem os publicanos igualmente assim? O que eles faziam? Né? Amava, tratava bem aqueles que davam dinheiro, aqueles que faziam o bem para eles, aí eles retribuíam e tal, eram implacáveis com os diferentes, com os que não conseguiam. 47.
E se saudardes somente dos vossos irmãos, que fazeis de notável? Não hajam gentios também dessa maneira? Ou seja, se a gente só faz o bem para aquelas pessoas que frequentam os mesmos lugares que a gente, né? Se a gente só cumprimenta de uma forma aqueles que fazem parte daquela visão, daquela ideologia que a gente tem. E aí? O Senhor quer ver a gente sendo sal, né? Temperando, fazendo a diferença no mundo, se misturando, né? Não para fazer aquilo que desagrada a ele, pelo contrário, mas sendo exemplo, mas fazendo o bem, amando, cumprimentando, da mesma forma, todas as pessoas, não só aquelas ali da panelinha, vamos dizer assim. 48, né, para terminar. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então veio a lei do amor. Devemos fazer muito mais que nossa obrigação, né, pessoal? Nos estendemos um pouco aí, além do que eu esperava, mas é porque o capítulo é grande e se a gente ficar parando muito e quebrando para fazer 2 vídeos e tal para um capítulo, a gente vai passar muito mais tempo. Mas conseguimos terminar os 5 então. No próximo vamos ver como viver no reino, a oração modelo, jejuar é adorar a Deus, investir os recursos no céu, um corpo iluminado, servir somente a Deus, descanso da providência, e é isso que a gente vai ver. Mas amigos, desculpa se fui rápido, né, li bastante coisa aqui e tal, queria falar mais coisas, mas não dá. A minha oração é que o Senhor te transforme, me transforme, nos alcance, nos limpe, e por meio dessa palavra a gente ande em novidade de vida e alcance aquilo que Ele espera de nós. Sede perfeitos, o Senhor falou, como perfeito é o Pai, o vosso Pai, né? Não é um Deus distante, raivoso, mas é um Deus que ama, que acolhe, que estende os braços para todos e que está nos céus, mas que é o nosso Pai, e a gente deve, o Senhor espera então que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Será fácil? Não será fácil. Conseguiremos? Conseguiremos sim, com certeza, porque rumo aos céus, pela graça, não é por obras, né, para que ninguém se glorie. Importante a gente falar isso. E eu termino então esse vídeo com o Salmos 4, 7 e 8, dizendo para vocês, né, dizendo para vocês: colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura em épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, pessoal!